Bom, boa tarde a todos. Então estamos aqui dentro de mais um podcast da TT e nesse momento estamos com uma visita ilustre aqui no nosso stand, Marcelo Prado, que possui uma empresa de consultoria dentro do negócio, a qual engloba diversas áreas, inclusive toda essa área de economia, administração, com projetos específicos, e vou pedir para que, Marcelo, você possa talvez até se apresentar um pouco melhor do que eu pude te descrever aqui dentro, mas é com muito prazer que te recebemos aqui e que temos a honra de estar aqui em conjunto da sua presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra muito grande estar aqui na TT e conversando com vocês sobre diferentes assuntos, e o que eu fiquei muito impressionado foi as novas soluções que vocês estão trazendo para o mercado, e com certeza são soluções muito aderentes à necessidade do empresário rural nesse momento, até porque o contexto é bastante desafiador, né? E nas nossas andanças aí pelo Brasil todo, a gente trabalha em todo o país, temos clientes aí em todos os estados, e em diferentes culturas, em diferentes regiões, todas as áreas, de alguma forma, têm algum tipo de dificuldade, de sofrimento, de necessidade. Então, o momento é desafiador, mas, ao mesmo tempo, de grandes oportunidades. Com certeza. Eu acho que, puxando um pouquinho desse gancho, né, que você falou das dificuldades, creio que quando a gente pensa no mercado sucroenergético, né, cana-de-açúcar, a gente vê muitas vezes aí, nesse momento, preço baixo de cana, preço baixo de açúcar, o etanol, que eu acho que falta um pouquinho da cultura do brasileiro de utilizar um pouco mais desse biocombustível para que a gente pudesse talvez fazer um melhor uso, e hoje a gente talvez estivesse num cenário, né, um pouco melhor, misturado com tarifas, né, do açúcar do Nordeste indo para os Estados Unidos, e aí a gente acaba ouvindo muito que dentro do Nordeste algumas soluções precisam ser feitas para que o produtor se mantenha no negócio. Então, ou seja, você também tem visto isso, você está vendo essa dificuldade, o setor de cana é natural a gente passar por esses ciclos de baixa, ou você acha que nesse momento tem algo a mais que está atrapalhando, o etanol de milho está atrapalhando, não está? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Eu penso o seguinte, primeiro eu queria dar um passo atrás. A grande evolução do álcool no Brasil veio depois daquela primeira crise do petróleo em 1973, quando em 75 foi criado o Proálcool, né? E dali para frente o Brasil mostrou para o mundo a sua capacidade e competência de criar uma bioenergia que fosse capaz de substituir a gasolina, o diesel, e com isso a gente ter fontes renováveis e muito menos poluentes do que os derivados do petróleo, né? De lá para cá muita coisa aconteceu e estamos agora vivendo essa nova situação onde há um crescimento representativo do etanol de milho no Brasil, que de uma certa forma tem um papel extremamente importante, porque ele possibilitou a geração do DDG, que está possibilitando ampliação dos confinamentos de boi, do gado de leite confinado, a produção de proteína animal de suínos e etc. Então, ao mesmo tempo que potencializou a produção de bioenergia, possibilitou essas outras vertentes, né? Inclusive viabilizando a cultura do milho em regiões distantes, onde o frete quase que destruía a rentabilidade do produtor. E agora, com esse conflito no Oriente Médio, isso, de uma certa forma, bagunçou tudo isso, né? E hoje a gente tem um momento extremamente complicado, onde o custo dos fertilizantes subiu muito, nós temos aí as fontes nitrogenadas, principalmente com altas expressivas, criando dificuldade de custo de produção para o produtor de cana no Brasil, que nesse momento está colhendo e muitas vezes tem que fazer adubação de cobertura na soqueira e etc, né? Agora, por outro lado, ao mesmo tempo, trouxe uma coisa que ficou evidenciada para a sociedade global, que é que nós não podemos ter essa super dependência do petróleo e dos seus derivados como nós temos hoje.
né? E isso deu uma condição de se revigorar a produção de etanol, a produção de biodiesel, a produção de querosene de avião sustentável, a SAF, e de várias outras alternativas. Agora, o problema que a gente tem no país e no resto do mundo é que as pessoas, quando têm a dor, vão ao médico e tomam remédio. Passa a dor, esquece tudo e volta a ser como era antes. Verdade. Esse que é o grande problema. Agora, nós não podemos mais deixar o planeta esquecer que essa superdependência do petróleo está provocando danos sérios na camada de ozônio. Nós estamos tendo aí um aquecimento global muito intenso, já superou a 1,5 graus comparado com a era pré-industrial, e isso tem causado uma série de problemas, e agora também essa questão dos conflitos geopolíticos lá no Oriente, Correto. mostrando para nós que, por causa de um estreito de Hormuz, 20 milhões de barris de petróleo não consegue ser escoado, consequentemente já tem companhias aéreas fazendo redução de voos, racionalizando combustível. Cheguei sexta-feira da Europa, lá já tem companhias aéreas cancelando voos, adiando voos por limitação de combustível. Por exemplo, a superdependência da Europa do gás russo, por causa do conflito lá com a Ucrânia. Hoje você vai num shopping center, num hotel 5 estrelas, o ar-condicionado está desligado. E você passa calor. Entendo. Né? Então, essas coisas, elas precisam mostrar para a sociedade, para o público urbano, que nós não podemos ficar nessa superdependência. E tem coisas, gente, que são muito simples. Por exemplo, eu acho um absurdo o Brasil ser um grande produtor de bioenergia e nós importarmos automóveis que são só a gasolina. Deveria ter uma obrigação na legislação que para entrar um carro chinês, alemão, americano, de qualquer parte do mundo, ele teria que ser flex. Entendo. Né? E se ele fosse híbrido, para poder ser elétrico e a combustível, que fosse flex. Porque aí o cidadão proprietário desse carro poderia usar o carro elétrico na hora que ele quisesse, ou a álcool ou a gasolina. Ele deveria ter essa alternativa. Sim. E isso hoje a tecnologia está dominada, é uma coisa muito simples, é questão de lá em Brasília alguém promover essa lei e exigir isso. Né? Então, só isso, você vê que isso é só uma canetada. Poderia criar um aumento de demanda aí para o álcool extraordinário. Por exemplo, nós aumentarmos o percentual do álcool anidro na gasolina, aumentar o percentual do biodiesel no diesel e assim por diante. Então são pequenas coisas que somadas dão um impacto extraordinário na competitividade da agricultura brasileira. É verdade. Tive ontem a oportunidade de ouvir o Arnaldo Jardim, que ele teve aqui na abertura, e ele comentou sobre isso, né? Um aumento pelo menos de 2% aí, a mais no uso do etanol na mistura da gasolina e talvez chegando aí a 15% num biodiesel. Muito bem. Vou deixar o Guilhermo fazer alguma pergunta. Bom, bem-vindo, Marcelo. Como você ouve, sou argentino. Meu portunhol é bem difícil. Não, muito bom. Mas, como eu falava para você, eu vejo os vídeos de você na Argentina, eu republico os vídeos de você na Argentina. Muito obrigado. E nós, desde a Argentina, você sabe que lá não temos autoflex, né? E ainda o corte de etanol para as gasolinas está perto de 12%. E lutando para que fiquem 15% ainda. Mas o carro flex ainda não está nos planos. Por que o mundo não toma esse mesmo caminho que o Brasil tomou faz tempo e que tanto resultado dá? Além dos problemas que temos, como você estava falando agora, que ainda é difícil convencer a gente mesma de Brasil e o governo mesmo dessa transformação, mas o mundo não tem flex. Agora falamos de que a Índia está percorrendo um caminho similar.
porque o Brasil está um pouco falando para eles, convencendo eles. Porque um país como a Argentina, que tem milho, e tem Brasil, mas temos essa necessidade do efeito estufa que temos. Por que não, o mundo não pega essa... E só o Brasil lutando contra isso? Eu penso, Guilherme, que eu viajo muito para o exterior e leio 2 jornais todos os dias, acompanho... Viaja para Mendoza, você falou. Gosto de ir em Mendoza, tomar um vinho, muito bom. E então, eu penso que no mundo hoje existe muito discurso, muita coisa que é falada e não é praticada. Okay. E eu penso também que os seres humanos estão muito individualistas, olhando cada vez mais para o seu umbigo, vendo os seus interesses e pensando menos na comunidade, na sociedade, no planeta e assim por diante. Então, está faltando no mundo, Guilherme, estadistas na plenitude, que independente de serem de direita ou de esquerda, que façam uma boa gestão que seja melhor para o país, para a nação, e que ele saiba governar para todos os argentinos, para todos os brasileiros, para todos os alemães, para todos... Não importa. Acabou a eleição, você deveria esquecer quem votou em você, quem não votou. Você deveria governar para o bem do país, para o bem da sociedade, né? Então a gente não vê isso, a gente vê hoje o mundo está muito polarizado, né, cada vez mais aumentando os conflitos. Você vê, por exemplo, a própria ONU, que até uns anos atrás a ONU falava, a água parava. Hoje a ONU não tem representatividade nenhuma, ninguém respeita a ONU, ninguém respeita a OMC, o órgão de Organização Mundial do Comércio, né? Então as instituições não tem mais força, os indivíduos estão atrás dos seus interesses e com isso o planeta padece, né? A sociedade padece e infelizmente, se não houver uma mudança no rumo dessas coisas, realmente vai ser muito difícil. E eu acho que essa consciência de usar o biocombustível, mesmo que ele custasse 5, 10, 15% mais caro, se todo mundo encarasse isso como bem para o planeta e bem para amanhã, para a família de cada um de nós, as coisas poderiam ser muito diferentes. Perfeito. Com respeito à situação que hoje vive o setor canavieiro, que conselho você poderia dar para nós, que também somos parte do setor? Temos que fazer mais inovação, temos que trabalhar mais juntos, temos que fazemos para estar melhor e para que o mundo utilize o etanol? Qual seria a estratégia marketineira para lograr uma mudança? Eu penso que o primeiro passo é a gente compreender que a vida é feita de ciclos. De vacas gordas, de vacas magras, de altos e baixos, e isso é uma realidade e será sempre assim. Então, se a gente entender que é assim, primeiro a gente vai ter uma gestão mais comedida, vai ter uma estratégia de muito mais bom senso e de coisas sem grandes saltos. A grande questão é que a gente vive um mundo onde a pessoa hoje é soldado raso, amanhã ele quer ser general. E as coisas não funcionam assim, né? A gente sabe que tudo é conquistado com muita luta, muito esforço, muito suor. Então eu acho que o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, ele precisa, primeiro, olhar sempre para frente, esquecer o que já passou, olhar para frente, ver os cenários, as tendências, as possibilidades, como que o mercado está pensando. Esse ponto que você falou, acho que é muito importante, só que os setores não têm recursos de mídia para poder contratar influenciadores, contratar
grandes jogadores, cantores, para poder falar, não, eu abasteço só com álcool, eu uso só o álcool, tal. Então, não existem esses recursos. Então, nós temos que fazer isso dentro das mídias sociais, dentro do limite de cada um de nós do setor, né? Porque eu penso assim, se cada um de nós influenciar o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar, você já está dando uma contribuição que, se todos pensassem assim, somados, aquele esforço poderia gerar um resultado significativo. Então, eu penso assim, as oportunidades estão aí, existe ainda muitas dificuldades, existe endividamento alto, juro alto, temos problemas de inadimplência, de falta de crédito, temos problemas de rentabilidade baixa, mas se você olhar as macro tendências, elas são muito promissoras. Então, cabe a nós saber construir pontes para a gente chegar desse presente desafiador até o futuro promissor. Perfeito. Eu vou aproveitar uma frase que você falou e vou, como diretor-geral da ATT, deixar um compromisso que vamos a fazer uma campanha falando, aproveitando as mídias e a chegada que tem as mídias da ATT, falando para todo mundo que temos que usar o etanol. Sim. E talvez assim todo mundo fica, como fala? Contagiado? Vamos tentar Contagiar, motivar, sensibilizar. Sensibilizar. Tá? Verdade. Perfeito. Muito bom. Foi um prazer Muito estar obrigado. aqui com você, viu, Muito Guilherme? obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Marcelo. Um abraço e um abraço para o público. Com certeza. E quarta-feira o Nelson, seu amigo, vai estar aqui e a gente transmite seu abraço para ele. Vai ser um prazer. Viu? Obrigado. Obrigado. Um grande abraço.